divino, por nós na cruz ele sofreu, morreu. Perdão, perdão, hoje aos contritos outorga, pois precioso sangue na cruz verteu. Se louvai-o, ele tão exaltado, mediador que nunca nos faltará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, conselhos bons dá ele ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas concedidas por este Salvador. E de todos servos de Jesus Cristo, ele nunca vos abandonará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, cantai, cantai, seu grande amor cantai. Fiéis cantai, de coração bem unidos, seu poder e glória louvai, louvai. Qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado. Me resgatou e por amor foi por ele transformado. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado. Me resgatou e por amor
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, como é bom, Senhor, te louvar, como é bom estar mais uma vez aqui na tua casa, Senhor. Como é bom sentir que o Senhor está no nosso meio, e mesmo em meio a tantas perfeições, a tantos pecados, o Senhor ainda assim nos ouve, o Senhor cuida de nós, o Senhor recebe o nosso louvor, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, por tanto amor por nós, meu Pai. Obrigada pelos irmãos aqui presentes, obrigada pelos visitantes. Nós te agradecemos de um modo todo especial pelos irmãos que dedicaram a Ti seus dízimos e suas ofertas. E pedimos, meu Pai, mais uma vez que o Senhor continue no nosso meio, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que desde já estejamos preparados para ouvir a Tua voz e aquilo que o Senhor mesmo tem reservado para cada um de nós. Muito obrigada por tudo, Senhor. Perdoa nossos pecados, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus amados, no próximo dia 31 de outubro, quarta-feira, os irmãos estão lembrados o que nós comemoramos? Dia da Reforma Protestante. O ano passado, meus irmãos, nessa mesma data, nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. Esse ano, obviamente, nós comemoramos então 501 anos desde o movimento que marcou o início da Reforma lá em 1517 com o monge alemão famoso chamado de Martinho Lutero. Hoje então, meus irmãos, o nosso culto ele será um culto especial. A mensagem de hoje será uma mensagem especial sobre essa data extremamente importante, não apenas para os batistas, mas para os crentes protestantes de um modo geral. E antes, meus irmãos, de nós adentrarmos a mensagem, os irmãos já colocaram um slide aqui. Nós vamos cantar um hino que está aí no nosso cantor cristão, que é muito conhecido de todos nós, foi escrito por Martinho Lutero e é aí um dos hinos ícones desse movimento da Reforma Protestante. Então eu quero pedir aos amados irmãos que mais uma vez, em reverência ao nosso Deus, se coloque de pé. Nós vamos cantar esse hino, o hino Castelo Forte, hino de número 323. Nós pedimos aos irmãos que nesse momento você possa louvar a Deus com todo o fôlego do seu ser, aproveitando essa data especial que foi responsável inclusive para que nós batistas estivéssemos aqui hoje. Vamos engrandecer o nome do nosso Deus cantando este hino escrito pelo monge Martinho Lutero, um hino muito belo. Cante nessa noite, louve a Deus através dessa letra. 323, irmãos. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os céus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos impedidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem surdos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenou
só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Esse hino maravilhoso, meus irmãos, maravilhoso, foi escrito por Martinho Lutero, um dos precursores da chamada Reforma Protestante. Os irmãos estão vendo aqui um cartaz onde está descrita aqui uma frase, inclusive escrita por Lutero: quando tudo parecia perdido, um homem lê à luz de velas, o justo viverá pela fé. Abram as suas Bíblias, meus irmãos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Aqui, meus irmãos, esse cartaz também se encontram aqui escritos os nomes de homens que foram pré-reformadores e reformadores ao lado de Lutero: John Huss, John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio, Guilherme Farel, John Calvino, John Knox e outros tantos que entenderam que a verdade era mais importante que a própria existência. 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Debruçado sobre esse texto, irmão Odair, Lutero então se despertou para a necessidade de reformar um cristianismo que naquela época era visto pela sociedade como um cristianismo de trevas. A palavra de Deus havia sido completamente distorcida por aquilo que naquela época era conhecido como cristianismo, o catolicismo apostólico romano. Lutero, que já havia sido precedido aí por homens como John Huss e John Wycliffe, chega então à conclusão, lendo este texto, fazendo ali o seu doutorado em teologia, de que algo importantíssimo precisava acontecer no meio da igreja. E o texto, meus amados irmãos, que ele leu, que despertou no seu coração a necessidade de buscar essa mudança, foi esse mesmo texto que nós leremos nessa noite. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, o texto nos diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos repetir juntos, meus irmãos? O justo viverá pela fé. Essa, meus amados irmãos, foi uma das grandes bandeiras do movimento chamado Reforma Protestante. Mas afinal de contas, meus irmãos, que movimento foi esse? Volta lá para o início lá. Próximo. O que foi, meus amados irmãos, o movimento da Reforma? Que nós aí, 501 anos depois, celebramos exatamente no dia 31 de outubro. A Reforma Protestante foi um movimento cristão culminado no início do século 17 e tinha como objetivo a reforma da Igreja Católica Romana em diversos aspectos doutrinários considerados contrários ao ensino das Escrituras Sagradas.
teve seu auge em 31 de outubro de 1517, ocasião na qual o monge alemão Martinho Lutero afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as chamadas 95 teses, nas quais condenava os abusos cometidos pelo alto clero católico. Vários foram os nomes que se destacaram durante esse período de protesto, dentre os quais estão John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio, Guilherme Farel, João Calvino, John Knox e vários outros. Veja bem, meus irmãos, sempre que nós falamos em reforma protestante, meus irmãos, esse é um assunto que eu gosto muito, que eu amo muito. É uma das partes da história do cristianismo pelas quais eu mais sou apaixonado. Alguns dias atrás, eu fui convidado pela juventude da Primeira Igreja Batista para poder participar de um debate promovido pelos jovens ali naquela igreja, justamente tendo como tema a reforma protestante. Então, sempre que eu falo, que eu tenho a oportunidade de falar desse tema, eu me sinto não apenas um privilegiado, meus irmãos, mas aí até mesmo alvoroçado em meus sentimentos, porque é uma parte da história do cristianismo muito importante para aquilo que nós somos hoje. Se nós hoje, irmão Edivones, estamos aqui dentro de uma igreja batista, isso se deve, logicamente, em primeiro lugar, pela bondade, misericórdia e graça do nosso Deus. Mas nós não podemos, meus irmãos, desmerecer o trabalho árduo, irmã Jaqueline, que foi levado adiante por homens como Lutero, como John Hus, como João Calvino e tantos outros nesse período chamado Reforma Protestante. Como, meus irmãos, vocês puderam acompanhar comigo nessa leitura, a finalidade, meus irmãos, da reforma, como o próprio nome diz, não era criar uma nova religião, não era fundar uma nova denominação. Só que para que os irmãos se contextualizem, naquela época, meus amados irmãos, o que se conhecia como cristianismo era o catolicismo apostólico romano. A Igreja Católica Romana, naquele período, irmã Catrine, era o que se conhecia de cristianismo. Não haviam outras denominações cristãs. A única instituição cristã, a única denominação cristã que existia naquele período era a Igreja Católica Romana. Só que, meus amados irmãos, infelizmente, o envolvimento do catolicismo romano com o poder político, com o poder estatal, que é combatido pelos batistas em seus princípios fundamentais até os dias de hoje. O envolvimento da igreja com o poder público, com o Estado, fez com que a igreja abandonasse a seriedade do Evangelho, a seriedade da palavra de Deus e passasse a se preocupar apenas em crescer, principalmente financeiramente falando. A igreja naquele período, meus irmãos, que é considerado na história como o período das trevas. Vejam os irmãos perceberem a que ponto chegou a igreja, a que ponto chegou o cristianismo nesse período. A mistura da igreja com o Estado chegou a tal ponto de nojo, que aquele período é marcado, é conhecido nos livros de história como o período das trevas. A igreja, meus irmãos, ela crescia financeiramente. O poder da igreja se misturava com o poder do Estado. A igreja era indicadora dos reis, dos governantes. Em alguns locais, a igreja era, irmã Jaqueline, o próprio poder governamental. E toda essa mistura, meus amados irmãos, todo esse enrodo com o poder público, com o poder pagão, com o poder secular, fez, irmão Alex, com que a igreja de Jesus Cristo, que naquela época era a igreja católica romana, se afastasse dos caminhos de Deus, se afastasse das escrituras sagradas e com isso se deteriorasse quase que por completo. A igreja de Jesus, meus irmãos, naquele período só não foi completamente destruída, porque homens com fé verdadeira e sincera resistiram bravamente a esse paganismo que estava, infelizmente, inundando os interiores da igreja. Quero lembrar-os aqui, os amados irmãos,
que, apesar de nomes como Lutero, João Calvino se destacarem no movimento da Reforma, antes da Reforma ter o seu auge, isso aconteceu, como nós lemos ali no dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero então prega na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses. Antes, porém, dessa data, meus irmãos, homens bravos já estavam lutando pela defesa do evangelho. Homens como John Huss, que eu cito constantemente aqui para os irmãos. John Huss, que diz aquela célebre frase: prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Homens como John Wycliffe, homens como Savonarola já estavam lutando muito antes de Lutero, para que no dia 31 de outubro de 1517, a reforma então chegasse ao seu auge, ao seu ponto máximo, quando então Lutero prega na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses. E o que a irmã Jaqueline Lutero falava nessas 95 teses? O que eram essas 95 teses? Cada um, meus irmãos, desses 95 pontos combatia uma heresia que estava sendo cometida pelo catolicismo romano. E a principal delas, meus irmãos, a que marcou a igreja católica naquele período e foi veementemente condenada por esses reformadores, a chamada venda das indulgências. O catolicismo romano, meus amados, chegou num absurdo tão grande, que para se enriquecer cada vez mais, os sacerdotes católicos vendiam pedaços do céu. E como se isso não bastasse, vendia-se lascas da cruz de Cristo, vendia-se pedaço do crânio de João Batista e tantas outras porcarias místicas e mentirosas, tudo com a finalidade, meus irmãos, de arrecadar riquezas em cima da ignorância do povo. Quero também lembrar os irmãos que a igreja naquela época, meus amados irmãos, era detentora das escrituras sagradas. Os padres com formação básica não tinham acesso às escrituras. Lutero, meus amados irmãos, só foi ter acesso aos originais da Bíblia no seu doutorado. Se os próprios sacerdotes não tinham acesso às escrituras, o que dirá do povo, irmão Edivones? As missas eram celebradas pelos sacerdotes católicos de costas e em latim. Tamanho era o distanciamento do povo para com o chamado clero católico. E toda essa situação, meus irmãos, de trevas, nominou aquele período como a Idade das Trevas, que teve aí como protagonista, infelizmente, a Igreja Católica Apostólica Romana. Quando Lutero então prega aquelas 95 teses na porta daquele castelo, daquela igreja, irmão Josimar, ele está apontando uma por uma das falhas que ele, após estudar a Bíblia Sagrada no seu doutorado, percebeu que estava acontecendo dentro da igreja. Mas vejam bem, meus irmãos, Lutero nunca quis fundar uma nova denominação. Lutero, irmão Edivones, nunca quis fundar uma nova instituição. Vejam o nome do movimento, meus irmãos: Reforma Protestante. O intuito desse movimento era reformar. Lutero queria, meus amados irmãos, com toda sinceridade, levar ao conhecimento do Papa e das demais autoridades católicas os erros que estavam sendo cometidos. O desejo dele, de todos esses reformadores, era abrir os olhos das lideranças, e eles esperavam sinceramente que houvesse mudança. Mas infelizmente, Catrine, quando a espiritualidade se mistura com o paganismo e com o poder, as pessoas se tornam cegas. Como eu já disse, meus irmãos, naquele período as autoridades católicas já não estavam mais preocupadas com a espiritualidade do povo. As autoridades católicas, na verdade, estavam preocupadas em crescer cada vez mais. Cada vez mais. Interessante, meus irmãos, que há 500 anos atrás isso aconteceu com o catolicismo romano. Hoje, infelizmente,
nós vimos isso acontecer em algumas ditas igrejas evangélicas. Algumas ditas igrejas querendo crescer, não por fortalecer a espiritualidade do povo, mas por se auto-empoderar, para crescer financeiramente. Para os irmãos verem que os mesmos clamores que foram levantados na reforma 500 anos atrás, continuam vivos hoje. E nós precisamos continuar levantando essa bandeira ainda hoje. Porque os católicos do passado, irmão Edivones, são os neopentecostais dos dias de hoje. Com a sua teologia da prosperidade, que tem enganado milhares de pessoas, visando unicamente o enriquecimento dos seus líderes. Pois bem, meus irmãos, todos esses homens desafiaram as autoridades de suas épocas. Mas afinal de contas, qual que era a base? No que eles acreditavam, irmão Adair? Passa para o próximo slide. A reforma protestante, meus irmãos, ela foi conhecida e é conhecida até os dias de hoje pela defesa de 5 princípios fundamentais. Esses 5 princípios são chamados na história de solas. A palavra sola é uma palavra latina que significa somente. Quais são esses 5 princípios, meus irmãos? Sola Scriptura, somente as escrituras sagradas devem ser tomadas como nossa regra de fé e de prática. Sola Christus, somente Cristo é o centro da nossa fé. Não é o pastor, não é o padre, não é o papa, é Cristo. Somente a Ele deve ser dada toda a nossa honra, toda a nossa glória. É nele que nós precisamos estar focados. Sola gratia, somente a graça. Não é pela compra de indulgências, não é pela compra, pelo investimento financeiro, irmão Adair, que você vai alcançar a salvação. É pela graça de Deus que nós somos salvos. Graça, irmã Jaqueline, dom imerecido. Você recebeu esse presente de Deus não porque você merece, não porque você comprou, foi pela graça. Sola fide, somente a fé. Como é que nós podemos alcançar a graça da salvação, meus irmãos? Por meio da fé. Não é pela compra, não é pelo poder aquisitivo. Não há nenhum outro caminho por meio do qual nós possamos ser salvos, que não seja a fé em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Somente a fé. E por fim, meus amados, soli Deo glória, glória somente a Deus. Deus, meus amados irmãos, em tudo que nós fizermos, tanto dentro da igreja quanto fora dela, deve ser glorificado. Somente Ele é digno de toda a honra. Somente Ele é digno de toda a glória. Papas não, bispos não, padres não, pastores não, homens de nenhuma espécie são dignos de honra e glória. O único que verdadeiramente é digno de toda a honra e de toda a glória é o Senhor nosso Deus. Esses, meus amados irmãos, são os chamados 5 solas. São os 5 pilares da reforma protestante. Graças ao movimento reformista, surgiram nas diferentes regiões da Europa as chamadas igrejas protestantes, denominações históricas que permanecem em plena atividade até hoje. Luteranos, presbiterianos, congregacionais, anglicanos, anabatistas, que hoje são chamados aí, os mais conhecidos são os chamados menonitas, batistas, dentre outros. Como eu disse e volto a repetir, meus irmãos, nunca foi o intuito, irmã Jaqueline, dos reformadores criar novas instituições. Mas o fato da cegueira dos líderes católicos impedir que eles constatassem os seus erros e mudassem, fez, meus amados irmãos, com que esses reformadores fossem expulsos do catolicismo. E com essa expulsão, irmão Edivones, não houve outro caminho a não ser se formarem nas diferentes regiões da Europa as suas instituições, outras denominações cristãs. E assim, meu amado irmão, surgiram os presbiterianos, discípulos aí de John Knox e João Calvino, na região ali
do Reino Unido, mais especificamente falando na Escócia. Assim surgiram, irmão Alex, os batistas na Inglaterra em 1612, com o retorno de Thomas Helwys da Holanda para o solo inglês, e ali fundando então a primeira igreja batista da qual nós temos notícia. Assim surgiram, meus irmãos, na Alemanha, os chamados luteranos, descendentes diretos do monge alemão Martinho Lutero. Assim surgiram, irmã Jaqueline, os anglicanos na Inglaterra, igreja que hoje ainda permanece forte ali na região do Reino Unido, na região da Inglaterra, congregacionais e tantos outros, meus irmãos. Todas essas igrejas que são chamadas igrejas históricas. Por que igrejas históricas? Porque foram fundadas no período da Reforma Protestante e hoje em dia somam mais de 400 anos de história. Por isso são igrejas históricas. Todas essas igrejas surgiram como consequência do movimento chamado Reforma Protestante. Passa o próximo slide, meu irmão. E aqui, meus amados, nós chegamos então nesse texto maravilhoso. O texto, meus irmãos, que foi lido por Lutero ali. Às vezes eu paro, meus irmãos, para poder imaginar e tento vislumbrar Lutero tendo ali o primeiro contato dele com a Bíblia Sagrada como ela o é. Ele ali fazendo a sua interpretação dos textos originais. E quando então ele se depara, irmão Cleiton, com esse texto da carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 1, e especificamente aqui o versículo 17. A justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Quando Lutero, irmão Edvandes, ele lê esse texto, ele olha então para a realidade ao seu redor. E ele vê uma igreja que explora os seus fiéis. Ele não vê uma igreja que ensina isso. Vejam bem, meus irmãos, o baque que Lutero sofreu. E todos esses reformadores. Quando eles têm então acesso às escrituras, que leem esse texto e olham para a igreja à sua volta, eles se perguntam: mas não é isso que essa igreja tem pregado? Essa igreja onde nós estamos metidos tem explorado os fiéis, tem escravizado os fiéis, tem enganado os fiéis, quando na verdade a Bíblia Sagrada diz que o justo viverá pela fé. Pela fé. Lutero lê esse texto, Catrine, e ele não segura dentro de si aquela explosão de conhecimento que Deus, por meio do seu Espírito Santo, estava concedendo a ele naquele instante. E em partes diferentes da Europa, meus irmãos, acontecia o mesmo. Lutero na Alemanha, João Calvino na Suíça e tantos outros em outras partes. Um verdadeiro movimento de avivamento, irmão Alex. Hoje em dia, quando se fala de avivamento, as pessoas ligam a palavra avivamento ao quê? A pular, saltar, gritar, falar em supostas línguas e tantas outras besteiras. O único movimento autêntico de avivamento que nós tivemos, meus irmãos, depois de Atos dos Apóstolos, na história do cristianismo, foi o movimento da Reforma. E esse movimento não foi um movimento de pula-pula, não foi um movimento de fogo no pé, não foi um movimento de língua estranha. Esse movimento, meus irmãos, foi um movimento, irmã Jaqueline, de retorno às Escrituras Sagradas. É esse o verdadeiro avivamento. A igreja de Jesus, ela é avivada, ela se enche da plenitude do Espírito quando ela volta os seus olhos para a palavra de Deus e não para os conceitos dos homens. Isso é avivamento. Isso aconteceu na Reforma. E veja que coisa interessante, eu repito aqui de novo para os irmãos. Lutero estava num lugar, João Calvino estava em outro, os reformadores, cada um deles, meus amados, estava em lugares diferentes, mas todos eles foram movidos por esse poder do Espírito, voltaram os seus olhos para a Bíblia e incendiaram a Europa. A Reforma Protestante, meus irmãos, ela não trouxe impacto apenas espiritual, ela trouxe impacto cultural, ela trouxe impacto político. Ela simplesmente reformulou a Europa daquela época.
E se hoje em dia, meus irmãos, nós temos liberdade de consciência para irmos até as urnas votar, sabe com quem que começou essa luta? Com os reformadores. Se hoje em dia, meus amados irmãos, nós temos um Estado que nós chamamos de Estado laico no nosso país, por exemplo, onde a igreja não interfere, ou pelo menos não deveria interferir no poder público, sabe quem que levantou essa bandeira? Os reformadores. Se hoje em dia, meus amados irmãos, nós temos liberdade de crença, isso se deve, sabe a quem? Aos reformadores. Eu poderia, meus amados irmãos, irmão Edésio, numerar para você pelo menos uns 10 direitos que estão previstos no artigo 5º da nossa Constituição aqui no Brasil, que são consequência direta da luta dos reformadores durante a Reforma Protestante. Vejam o impacto que esse movimento causou em todo o mundo. Tudo isso, meus amados irmãos, porque estes homens leram o que vocês estão tendo a oportunidade de ler comigo nessa noite. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, ou seja, primeiramente aqueles a que o Evangelho foi destinado. Primeiramente, que foram os judeus. Depois, a todas as nações da terra, que é o que representa o grego aqui nesse texto. Israelitas e gentios. Judeus e não judeus. O Evangelho, irmã Jaqueline, não é para um povo ou para uma raça. O Evangelho é para todo aquele que nele crê. Eu não tenho vergonha desse Evangelho. Você tem vergonha desse Evangelho? Você tem vergonha desse Evangelho? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Uma das principais doutrinas teológicas que nós encontramos no Novo Testamento, irmão Edivones. E também uma das principais doutrinas que foram defendidas durante a Reforma Protestante, a chamada doutrina da justificação pela fé. Você, irmão Alex, foi feito justo aos olhos de Deus, não porque você comprou essa justificação, não porque você merece essa justificação. Você se tornou justo aos olhos de Deus pela sua fé em Cristo Jesus. Quando Deus olhou para você, meu irmão, e reconheceu em você essa fé verdadeira e sincera, você recebeu de graça a salvação pela sua fé em Cristo Jesus. E eu pergunto a você nessa noite: você crê nesse Jesus? Você é salvo por esse Jesus? Você crê nesse Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Você acredita nisso? Qual é a sua condição espiritual hoje diante de Deus? Como eu disse, meus amados, no início dessa mensagem, a mensagem da Reforma Protestante, ela continua cada vez mais viva nos dias de hoje. Porque se naquela época, irmã Diandra, nós tínhamos aí o catolicismo romano perdido em trevas, hoje em dia, infelizmente, nós temos, além do catolicismo romano, uma parcela de chamados ditos evangélicos, que também erram da mesma forma como há 500 anos atrás. A pregação da reforma, meus amados irmãos, ela continua cada vez mais viva hoje. Nós, irmão Rony, precisamos ainda nos dias de hoje clamar bem alto: somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, glória somente a Deus. Nós estamos estudando, meus irmãos, expondo aqui todos os nossos cultos dominicais noturnos, as cartas de João. E nas cartas de João, João nos fala das inúmeras heresias que ele teve que combater há 2000 anos atrás e que continuam vivas hoje.
Ainda hoje, meus irmãos, existem inúmeras heresias, inúmeros falsos ensinos que só podem ser combatidos, irmã Jaqueline, se nós dissermos para nós mesmos: somente as Escrituras, sola Escritura. Se eu desviar os meus olhos da Bíblia Sagrada, eu serei um alvo fácil para os lobos em pele de cordeiro, para os falsos profetas, para os falsos mestres que estão aos montes, perdidos pelo mundo afora, inclusive aqui na nossa cidade. Não se envergonhe do Evangelho. Se você ainda não é justo aos olhos de Deus, o que você está esperando para declarar a sua fé em Jesus? Porque sem crer em Jesus, você não pode ser justificado. E sem ser justificado, você continua, permanece como um rebelde aos olhos de Deus. E o destino dos rebeldes é a separação eterna de Deus. É o inferno preparado por Deus para o diabo e todos os seus seguidores. Com toda certeza não é neste lugar que você quer passar a sua eternidade. Hoje pela manhã, meus amados, na nossa escola bíblica dominical, eu dizia aqui para os irmãos que os anos de vida que nós vivemos nessa terra são isso aqui, se comparados com a eternidade. Os institutos CAIC de estatística do mundo afora dizem que a expectativa média do ser humano no mundo é 80 anos. Pare para pensar comigo aqui. O que são 80 anos comparados com a eternidade? É isso aqui, Agora, a oportunidade que você tem de consertar a sua vida para viver uma boa eternidade é essa aqui também. Eu não sei se vou chegar aos 80 anos. É por isso que eu não posso deixar para amanhã o que eu posso e devo fazer hoje. Você sabe se você vai chegar aos 80 anos? Alguns, como o nosso irmão Luiz Abreu, já passaram, né? Chegaram lá, já está nos 150. Não podia deixar. Cadê o irmão Luiz? Tá lá de fora, lá, ó. Tá nem escutando. Eu não podia deixar de pegar no pé dele, né? Ele é meu alvo. Mas quem de nós aqui que pode garantir que vai chegar na idade do irmão Luiz? Meus irmãos, eu não posso garantir a minha vida daqui a 1 minuto. Quanto mais daqui a 30 anos. A oportunidade que você tem de não se envergonhar do Evangelho e de entregar a sua vida nas mãos de Jesus, esse Jesus que usou esses reformadores para transformar a igreja e permitiu que nós chegássemos até hoje. A oportunidade que você tem para declarar a sua fé nesse Jesus, ela é agora, é hoje. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Não espere o dia da sua morte para você consertar a sua vida diante de Jesus. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Feche os seus olhos nesse momento. Antes de nós encerrarmos este culto, meus amados, diante de tudo aquilo que nós vimos e ouvimos essa noite, essa mensagem, meus amados, maravilhosa, que nos contou a história de homens corajosos que deram a sua vida pela causa do Evangelho. Antes de nós encerrarmos este culto, eu não poderia deixar de te fazer um convite. A mesma coragem, meus amados irmãos e irmãs, que levou estes homens a lutarem pela sua fé há 500 anos atrás, essa mesma coragem Jesus espera de você hoje.
Jesus não quer ter ao lado dele homens e mulheres covardes. Jesus não quer ter ao lado dele homens e mulheres tímidos e tímidas em relação ao Evangelho. Porque o texto no qual nós meditamos essa noite, meus amados, nos diz claramente: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você pode ser tímido em relação a várias coisas, mas em relação à fé você não pode ser. Você não pode se acovardar diante de uma necessidade tão importante quanto essa, que diz respeito à sua eternidade e não à sua vida terrena. A sua vida terrena passará, mas a eternidade você passará ou ao lado de Deus ou ao lado do diabo, em uma condenação eterna que com certeza Deus não deseja para você. Você nessa noite tem a oportunidade de dizer para Jesus o que Paulo disse nesse texto: Senhor Jesus, eu não me envergonho de ti. Eu não me envergonho do seu Evangelho. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, você tem a oportunidade nesse momento de dizer para Jesus: Senhor Jesus, eu não me envergonho do teu Evangelho. Eu não me envergonho de ti. Assim como estes reformadores não se envergonharam do Senhor e lutaram para transformar a realidade da igreja em que eles viviam. Senhor Jesus, eu também não quero ter vergonha de ti. Quero entregar a minha vida completamente em tuas mãos e pedir ao Senhor que tome conta da minha vida de hoje para todo sempre. Eu não conheço a vida de todos aqueles que estão aqui presentes. Não sei se você já tomou essa decisão um dia na sua vida. Não sei se você, mesmo já tendo tomado essa decisão, permanece firme nos caminhos do Senhor, ou se você está desviado desses caminhos. Fato é, meus amados, que depois de pregar a mensagem que hoje eu tive a oportunidade de pregar, eu não posso encerrar este culto sem antes fazer este convite a você, sem antes dar a você a oportunidade de dizer para Jesus: Senhor Jesus, eu não tenho vergonha de ti. E nesse momento eu entrego a minha vida, o meu coração, totalmente em tuas mãos. A palavra de Deus, meus amados, e toda a igreja está orando nesse instante. É maravilhoso, meus amados, nós vermos daqui de cima os nossos irmãos em Cristo intercedendo uns pelos outros. A grande maioria que está presente aqui nessa noite já tomou essa decisão de fé e sabe a importância dessa decisão. E é por isso que nesse momento estão todos aqui contritos, orando, intercedendo, pedindo para Deus, para que você seja convencido pelo Espírito Santo da justiça, do pecado e do juízo. E entenda nessa noite que você, assim como nós, precisa de Jesus. A palavra de Deus, meus amados irmãos e irmãs, nos diz em Romanos, no capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. A palavra de Deus, meus amados, nos diz no Evangelho escrito por João, no capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho para a salvação. A palavra de Deus, meus amados irmãos, nos diz ainda em Mateus, o capítulo 10, a partir do versículo 32: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Todo aquele, porém, que se envergonhar de mim perante os homens, eu, Jesus Cristo, me envergonharei dele perante o Pai que está nos céus. Qual será a sua decisão nessa noite? Qual será a sua atitude nessa noite? Você vai dizer em alto e bom som: Jesus, eu pertenço a ti? Ou você se envergonhará de Jesus?
e aguardará a sua própria vergonha no dia do juízo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O necessário a se dizer já foi dito. E antes de encerrar este culto, tudo que eu quero fazer com você nesse instante é te convidar. Se houver alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus, se há alguém aqui nessa noite que deseja dizer: Jesus, eu não me envergonho de ti e quero entregar a minha vida em tuas mãos neste momento. Se há alguém nessa noite que deseja fazer isso, eu peço a você que levante uma de suas mãos, que eu gostaria de orar, simplesmente orar por você. Há alguém nessa noite que deseja aceitar esse convite, que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus? Esta igreja está orando por você. Eu sei da importância dessa decisão, porque eu já tomei ela um dia na minha vida. Nós sabemos da importância dessa decisão, e por isso que nós esperamos ansiosamente que você também tome a mesma decisão, porque nós queremos que você passe a sua eternidade ao nosso lado nos céus, e não afastado de nós no inferno. Há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus? Há alguém nessa noite que está desviado dos caminhos de Cristo e deseja se reconciliar com Jesus e com sua igreja? Levante uma de suas mãos e permita que eu ore por você nesse momento. Eu não vou insistir muito, meus amados. A palavra de Deus foi pregada de forma muito clara. Os exemplos desses reformadores que foram citados hoje nos mostram por A mais B que o Evangelho, ele transforma a vida não apenas de uma pessoa, mas de uma nação e de um continente inteiro, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se você acredita nisso, levante a sua mão nesse instante. Se você não acredita, tudo que me resta fazer é pedir a Deus para que lhe conceda uma nova oportunidade, antes que você parta desta terra para o seu destino eterno. Há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus, ou se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante uma de suas mãos, que eu quero orar por você. Se não há ninguém, eu quero orar por você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo. Eu não posso estar aí onde você está. Eu não sei qual a situação que você está vivendo, mas se você que está acompanhando essa mensagem está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, e se você deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus, que você nesse momento possa orar comigo dizendo: Senhor Jesus, em tuas mãos eu entrego a minha vida. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, que preciso de ti. E assim como esses reformadores, que foram tão importantes na história do cristianismo, por não se envergonharem da sua fé, neste momento, Senhor Jesus, eu também quero dizer que não me envergonho de ti e não me envergonho do teu evangelho. Senhor Jesus, faça morada em minha vida, transforme a minha vida, e que a partir de hoje eu possa viver não para a minha glória, mas sim para a honra e glória do teu santo nome. E que Deus abençoe você onde quer que você esteja. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento. São 9h27. Nós estamos chegando ao final de mais um culto na Segunda Igreja Batista em Rio Verde. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: o justo viverá pela fé. Amém? Essa mensagem foi importantíssima no coração dos reformadores há 500 anos atrás. E ela continua sendo importantíssima no coração dos verdadeiros crentes nos dias de hoje. Amém? Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça,
Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Pedimos a Ti, Senhor, que complete a mensagem da Tua palavra em nossos corações nesta noite, no decorrer dessa noite, enquanto nós estivermos deitados prestes a dormir, que nós, meu Pai, possamos meditar em tudo aquilo que foi pregado e que o Teu Espírito Santo possa continuar trabalhando em nossas vidas, nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Que agora o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares em paz e em segurança. Que o Senhor possa conceder a cada um de nós uma noite de paz e de descanso e uma excelente semana em que a Tua boa, agradável e perfeita vontade prevalecerá sobre a vida de cada um de nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Seu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém e amém.